nos momentos bons, né? Gente, estamos agora em Atos, né? Louvando a Deus por estar estudando esse livro tão importante e tão significativo para a nossa igreja. Principalmente por tudo que nós estamos passando, por tudo que nós estamos sendo exercitados por Deus para passar nesses dias, o dia da igreja. A gente falar da igreja é falar do corpo de Jesus, é falar desse corpo maravilhoso que são os crentes que estão louvando ao Senhor através do seu serviço e através de tudo que faz. E esse corpo de Jesus, lá na igreja primitiva, nós vemos na quarta-feira passada, né, que eles se reuniam, eles esperaram a ordem do Senhor Jesus. Quando havia se ressuscitado, Jesus ressuscitou e falou com eles: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou vos enviar o Espírito Santo, o Consolador, que virá encher os seus corações. Ele foi para que o Consolador viesse. Inclusive ele disse: eu preciso ir para que o Consolador venha, né? E esse Jesus que enviou o Consolador, ele disse assim: fica esperando em Jerusalém. E a igreja ficou lá, esperando em Jerusalém. Os discípulos ficaram reunidos em Jerusalém. E os discípulos, eles, quando ficaram reunidos, não só reunidos, esperando essa dádiva, ou seja, encher-se do Espírito Santo de Deus, mas também eles ficaram unidos em oração, unidos lendo a palavra, meditando na palavra, unidos em comunidade, unidos como um corpo. Nessa união, nós vimos lá nos capítulos 1, onde eles tinham que, vamos dizer assim, firmar a confiança, não só na fé que eles tinham nesse Senhor Jesus ressurreto, mas também na própria ressurreição de Jesus. Eles tinham que ter a convicção para poder então, quando fossem colocados e, vamos dizer assim, serem comissionados a falar do amor de Deus, lá no capítulo 1, versículo 8, que diz: ser-me-eis testemunhas. Para isso eles precisavam ser convictos e dizer com muita autoridade de que Jesus havia sido ressurreto. Essa ressurreição foi testemunhada, segundo a carta de Coríntios, por aproximadamente 500 pessoas. Jesus ficou num período de 40 dias, visitando o seu povo, mostrando ao seu povo que ele havia ressuscitado como ele prometera. E nesse momento, lá em Jerusalém, tinha cerca de 120 pessoas reunidas, e esperando justamente esse revestimento do Espírito Santo, para poder então cumprir a missão de Jesus, que era ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Nesse momento que eles estavam esperando, vem o capítulo 2, onde houve alguns, vamos dizer assim, eventos, né, naquela igreja reunida, naquele lugar. E um dos eventos que houve foi quando a igreja estava fazendo o quê, irmãos? Adorando. A palavra de Deus diz que quando eles estavam adorando, o Espírito Santo então veio. E quando o Espírito Santo veio, ele veio com o som de um vento forte. Ele veio com línguas de fogo sendo representadas na vida daqueles discípulos. E ele veio também com um dom de línguas específico para aquele momento. Por que eu digo específico para aquele momento? Porque, na realidade, quem estava falando não estava entendendo, mas era justamente os que estavam recebendo o recado de Deus, é que estavam entendendo na sua própria língua. Foi o evento da glossolalia. Esses 3 eventos aconteceram quando o Espírito veio. Agora, existe
um sinal, ou seja, dois sinais importantes na vinda desse Espírito. É que quando esse Espírito veio, ele não veio para fazer uma visita e ir embora. Não, ele veio para ficar para sempre. Ele veio para ficar continuamente com aquela igreja. E quando esse Espírito veio para continuar, ou melhor, para estar continuamente com a igreja, ele também não veio só para ficar continuamente com a igreja, mas ele veio também para entrar dentro de cada um de nós e encher cada um de nós com a sua presença. Então o Espírito não só veio visitar, mas ele também encheu cada um de nós com a sua presença. Está me entendendo? E isso foi para sempre. Isso não era um sinal esporádico. Como, por exemplo, a glossolalia da língua de cada nação que estava ali presente. Foi um evento específico. Romão, em outras passagens lá, conta sobre outros eventos de línguas. Sim. Mas não fala especificamente como fala em Atos 2. Que era na língua de cada um daquelas pessoas que estavam ouvindo. Eles até perguntaram, esse pessoal aí não é os galileus? É, mas como é que eles falam na nossa língua? Porque eles estavam entendendo assim. Ou seja, foi um dom de ouvido, não é um dom de fala. Vocês entenderam aí o que o Espírito Santo estava fazendo? Outra coisa também que foi aguçada foi que alguém viu nos discípulos como línguas de fogo sobre suas cabeças. Ou seja, sendo mostrado e colocado de uma forma milagrosa, que eles estavam sendo revestidos, cheios do Espírito Santo. Naquele momento, foi uma marca. E quem é que viu, irmão? É justamente quem estava lá observando. Eram as testemunhas que estavam observando e viram esses sinais. Ou seja, um sinal visual e um sinal auditivo. O Senhor estava ali de todas as formas, mostrando que Ele veio para revestir a sua igreja. Então Ele veio. Mas outra coisa também que aconteceu, Jesus Cristo batizou, porque lá em Mateus 11, ou melhor, 3, Mateus capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte... João falando, eu os batizo com água para arrependimento, João Batista. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno e nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor Jesus batizou a todos com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo que houve foi um batismo diferente daqueles das águas. O batismo nas águas significa um testemunho. É uma marca que você diz assim, olha, eu sou de Jesus. Eu testemunho esse Cristo em meu coração, na minha vida. Eu estou dando um testemunho desse Jesus. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ou seja, a palavra batismo também tem um outro significado, a não ser submergir. Ela tem um outro significado chamado identificado com. E o batismo com o Espírito Santo serve para isso, identificar aqueles irmãos ali com o Espírito Santo. Ou melhor, que são de Jesus, que estão junto com Deus, que estão junto com Cristo. Identificação com Cristo, porque foi Ele que os batizou. Então, o batismo com o Espírito Santo serve para nos identificar com o Senhor. E o batismo nas águas serve como um testemunho que você dá diante de todas as pessoas que você é de Jesus. Vimos um outro evento. Nós estamos falando de dois, que ele veio, ele batizou e ele encheu. No versículo 4 diz assim, olha, todos ficaram cheios do Espírito. Capítulo 2, versículo 4. Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar
noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Encher as pessoas do Espírito Santo dá o poder de testemunhar e de servir. Quando você se enche do Espírito Santo, você se torna uma pessoa identificada com Deus e também com poder para transmitir esse Deus identificado em você. O ser cheio do Espírito Santo quer dizer que você agora transborda o poder de Deus em sua vida para outras vidas. Quer dizer que agora as pessoas olham para você e vê o milagre de Deus em pessoa, na prática, naquilo que você faz e naquilo que você fala. É cheio do Espírito Santo. Ele habita em você. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que está não só habilitada para falar de Deus, mas também está inspirada pelo próprio Deus a dizer tudo o que tem que dizer para que o pecador se renda a Ele. Portanto, quando você prega a palavra, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é que seja cheio do Espírito, para que você não fale por si, mas que o Espírito fale em você. Amém? Essa é uma questão. Quando estamos cheios do Espírito, a nossa preocupação é só adorar a Deus, através daquilo que o Senhor nos coloca a fazer. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não nos preocupamos com picuinhas daqui, picuinhas dali. A gente se preocupa com a missão que Deus nos deu, que é sede minhas testemunhas. Estão me entendendo? Então o terceiro evento foi cheio do Espírito Santo. 3 diferenças do batismo com o Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo significa que você pertence ao corpo de Cristo. Você é identificado com o corpo de Cristo. Você é identificado com o próprio Cristo. É o batismo com o Espírito Santo. Agora, estar cheio do Espírito significa que o seu corpo pertence ao Espírito. Amém? Entenderam aí? Tudo que você é, tudo que você tem, está no comando dele. Você fica no comando dele. Você é identificado. Eu sou de Jesus. E eu sou lá de Betânia. Estou identificado. Eu sou de Cristo. Sou lá de Betânia. Mas quando o Espírito te enche, quando você começa a falar, o teu corpo, a tua boca, as tuas ações falam por você. E você, cheio do Espírito Santo, não precisa nem dizer que está cheio, porque as pessoas vão ver que você é cheio do Espírito Santo. O teu corpo pertence ao Espírito Santo. Amém? Batismo é definitivo. O batismo com o Espírito Santo é definitivo. Você está identificado de Jesus, você vai ser de Jesus sempre. Ah, Romão, e se eu escorregar e pecar ali, o que vai acontecer? Não tem esse negócio de perder salvação não, irmão. Quando o Senhor te chamou, Ele te chamou para te salvar, para uma vida que você ganha aqui e perde ali na esquina. Ele disse, eu vou te dar a vida eterna. E que tipo de vida eterna é essa que você ganha aqui e perde ali? Então se contradiz uma coisa da outra. Quando Jesus te chama, quando Jesus te salva, quando Jesus entra em você, quando Jesus te batiza, Ele identifica você como se fosse uma tatuagem. Ele marca você, identificado comigo. Você é meu. Tanto é que Ele falou, Pai, aqueles que são meus. Amém? Você é de Jesus, irmão? É de Jesus, irmão? Amém. Aleluia. Agora, você escorrega ali, escorrega aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Tem umas pessoas que já mandam o cara para o inferno direto. Vai para o inferno.
Cara, meu Deus do céu, não faça isso. Essa pessoa é de Jesus, cara. Ora por ele para que o Senhor restabeleça a sua vida. Por quê? Porque no momento, ele não está cheio do Espírito. Porque a diferença do batismo é essa. O batismo é para sempre. O estar cheio do Espírito é conforme a tua busca. Então naquele momento ele está vazio. Mas aí vem você com a sua palavra, vem você com o seu amor, vem você com o seu aconchego, chega nele, abraça ele, vamos continuar, irmão, vamos continuar andando. E ele busca e o Senhor enche. E aí, meu irmão, sai da frente. Sai da frente. Aí a gente pensa assim, mas aquele cara já fez isso, já fez aquilo e agora está com onda de pregar. Sim, sabe por quê? Porque o reino dos céus não é o reino do mérito, nem o reino do demérito. O reino dos céus é o reino da graça. A graça que impera, e a graça é favor imerecido. A graça, ela não procura ver se você merece, ela procura ver só se você está precisando, se você quer, se você busca, se você se rende. Aí a graça vem. Amém? Tem pessoas que querem resistir à graça. Meu irmão, aí, meu Deus. Querem ficar no mérito. Como aquele fariseu que orava. Eu sou assim, 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 assado. E o outro dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Como diz o próprio Paulo, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Como diz o Paulo também, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Sabe por que ele falou isso? É porque quando nós estamos na nossa fraqueza, a gente busca. E quando você busca, o Espírito enche. Amém? Cheio do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E nós vimos também que o Espírito falou através das línguas em todas as nações que estavam ali representadas, em cada um dentro da sua língua. O Espírito Santo foi falando. É interessante você fazer, nós fizemos isso na quarta-feira passada, uma comparação entre o que houve lá na Torre de Babel e o que houve ali no Pentecostes. Por quê? Porque o que houve lá em Babel foi o seguinte, eles se reuniram lá numa planície para dizer o seguinte, olha, depois do dilúvio, né, vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui uma cidade com tijolos cozidos, vamos fazer para nós também uma grande torre. E vamos fazer uma torre tão grande que nós vamos chegar no céu. E quando chegar lá, nós vamos colocar o nosso nome lá. E aí eu quero ver quem é que vai nos afogar de novo. Aí, meu irmão, o homem sempre tentando desafiar Deus, né? Não é assim, uma luta do homem constante, dizer assim, não, Deus não precisa se intrometer nisso não, porque isso é da minha alçada. Aí eles tentaram fazer do jeito deles para chegar ao céu e se livrar do próximo dilúvio, que eles falassem, nós somos tão ruins que agora Deus vai destruir a gente de novo. Aí o que Deus fez? Por causa daquela desobediência, por causa daquele mal, Deus foi lá e confundiu a língua de todo mundo. E aí cada um ali foi, cara, me traz o tijolo, o cara trazia areia. Me traz não sei o que, o cara, ninguém entendia nada. Aí a construção acabou. E aí cada um pegou, se juntou ali dentro do seu grupinho, que falava mais ou menos igual ali, e cada um dispersou para um lugar. Ou seja, houve uma dispersão. Quando o Espírito falou no Pentecostes, houve algo incrível. Todas aquelas pessoas de linguagens de lugares diferentes, ao invés de dispersar, agora foram unidos
pelo Espírito Santo de Deus, naquele lugar, no mesmo instante, e receberam também a visita, e se encheram também do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a diferença para a Torre de Babel, que a Torre de Babel dispersou, e lá no Pentecoste Deus uniu. Então o Espírito Santo, a principal missão dele, em nossas vidas e na vida dessa igreja, é unir você ao outro. Dizer assim: meu irmão, tu está cheio do Espírito Santo, eu também estou, e nós vamos ficar juntos. Diga para o teu irmão aí do lado: irmão, nós vamos ficar juntos, amém? É isso, irmão. É união. É estar junto um com o outro. É se unir para cumprir a grande missão que Deus nos deu. Qual é a grande missão que Deus nos deu? Ser as minhas testemunhas. Como é que a gente pode ser testemunha se a gente não é unido? Eu estava observando que as pessoas que mais são desunidas é a própria igreja, no meio do povo. Aí o povo só fica olhando, só observando. Rapaz, eu nunca vi gente mais desunida do que esse povo. E aí eu pergunto: esses que estão observando vão ser alcançados por Jesus? Vão ser, porque o Espírito Santo é que vai fazer a obra. Mas não seria mais fácil se a igreja estivesse unida? Hã? Pensa um pouquinho, irmão. Raciocina um pouquinho. Quase metade da população brasileira é evangélica. Quase metade. Se não for a metade. Evangélico. Eu sou evangélico. E nós vivemos um país com milhões de pessoas morrendo de fome. Vivemos num país que a violência graça de uma forma que a gente nunca viu antes. Nós vivemos num país onde muitas coisas acontecem. Famílias, violência, tudo acontece. E aí o pessoal fala: não, é o governo. Não é o governo atual, não é o governo que passou, não é o governo lá do ano não sei das quantas, não é não sei o quê. Cada um vai culpando alguma coisa, mas eu acho que a maior culpa é nossa. Porque somos milhões de brasileiros que dizemos que tem esse Cristo no coração, que tem esse Espírito Santo dentro, mas não representa isso unidos. Cada um para um lado falando do outro. Mas hoje, em nome de Jesus, para de falar, irmão, da vida do outro e vamos começar a falar de Jesus. Vamos dizer que Ele é bênção, que Ele é salvação, que Ele é amor, que Ele é perdão, que Ele é aconchego, que Ele é casa, que Ele é luz. Vamos dizer isso. Deixa a igreja dos outros de lado. Deixa eles falarem do evangelho do jeito deles. Vamos parar de ficar olhando para a vida dos outros. Eu estou falando isso para vocês e estou falando para mim também. Vocês estão me entendendo? E vamos ser aquilo que o Espírito Santo nos colocou para ser. Testemunhas fiéis desse Cristo maravilhoso. Testemunhas desse Jesus. É isso que nós temos que ser. Então, irmão, nós vamos agora dar continuidade a essa obra do Espírito Santo. Agora nós vamos falar da igreja testemunhando. Falamos da igreja esperando, da igreja adorando, onde veio o Espírito, onde batizou o Espírito, onde encheu o Espírito, onde falou o Espírito. Agora nós vamos entrar na igreja que estava cumprindo a missão, testemunhando. Foram cheios do Espírito. A primeira pessoa que tomou a palavra ali foi Pedro. Aí todo mundo se pergunta assim: caraca, Pedro. Ixi, apertei aqui, né? Não é possível, cara, vai ser ele que vai falar? Pedro. O cara é pescador. Cara, é um brucutu. É ele. Aí muitos irmãos que ficam preocupados, né? O que ele vai dizer? Irmão, não se preocupa não, quem vai falar é o Espírito Santo. Amém? Amém?
É o Espírito Santo que toma conta da igreja. Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. É Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? É Ele que tem que ser venerado. É Ele que tem que ser adorado. É Ele que tem que falar. E naquele momento Pedro tomou a voz e disse: olha, judeus, irmãos israelitas, lá no capítulo 2, versículo 14 e 15, por favor, painel. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. O que Pedro estava dizendo? Porque depois que aconteceu todos esses eventos, o pessoal que estava do lado de fora, sabe o pessoal que fica no corredor? O pessoal que fica às vezes no lugar e não vem no culto. Aí quando vê um burburinho acontecendo no culto, o que está acontecendo naquele culto? Não sabe o que está acontecendo naquele culto? Aí Pedro chamou eles: vem cá, gente. Eles não estão bêbados, não. Eles lá falaram que eles estavam bêbados, tá? Aí Pedro disse para eles: eles não estão bêbados, não. Versículo 13 está dizendo que eles falaram isso aí. No versículo 14, então Pedro vai lá e chama eles. E diz: olha, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Eu vou explicar para vocês direitinho o que está acontecendo. Então Pedro explica o que aconteceu. O Espírito fora derramado nesse lugar. Hoje ocorre o que o profeta Joel profetizou lá no capítulo 2, versículo 28 em diante. A profecia de Joel nós não vamos abrir não, para a gente ganhar tempo. E lá, agora sim, painel, capítulo 2 de Atos, versículo 17, diz o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Pode passar. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei as maravilhas em cima no céu, nos sinais debaixo da terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aí. Profecia de Joel. Naquele momento, o que estava havendo naquele lugar, por isso que ele diz, 9 horas da manhã, e ele falou: o que está acontecendo hoje é o derramamento do Espírito. Os outros sinais vão acontecer antes que venha o Senhor, o grande dia do Senhor. Mas hoje, o Senhor está derramando o seu Espírito sobre a sua igreja. Profecias, visões, línguas, dons, impulsionados pelo Espírito. Eu me lembro de um pessoal que foi para Manari. Nós fomos numa viagem. O impulsionamento do Espírito Santo era tão forte naquele pessoal daquela viagem, que às vezes nós tínhamos lugares que a gente chegava e eram lugares que o sol estava ali a pino. E a gente andava de pau de arara, que aquelas caminhonetes têm aqueles bancos de madeira. E os buracos eram enormes, a poeira, hein, meu irmão? A gente chegava lá, assim, sabe aqui o cílio que fica branco assim de poeira? Era desse jeito. Tudo empoeirado. Chegava a gente bater na cabeça assim, cheio de poeira, porque a gente ia na carroceria daquela caminhonete. Mas mesmo assim, o maluco do Romão, junto com alguns outros malucos, levava um violão e ficava lá
tocando o violão e balançando com os buracos da estrada. E a gente tocando o violão e cantando, louvando a Deus. Chegava lá todo sujo, cheio de poeira. Aquele violãozinho, coitado, sofreu demais. E a alegria que estava em cada coração era contagiante. É o impulsionamento do Espírito. Vocês estão me entendendo? É o impulsionamento do Espírito. Quando um jovem da nossa igreja, ele ouviu aquela notícia da estrada da fome. Lembra disso? Lá atrás. Aquela notícia da estrada da fome. Ele falou assim: nós temos que ajudar aquele pessoal. Como, Possati? É lá no Nordeste. Não interessa, vamos fazer uma campanha aqui agora. Juntaram os jovens da igreja, todo mundo juntando. A coisa foi irradiando. Daí a pouco, meu irmão, 23 toneladas de alimentos. Para levar para onde? Para o Nordeste. Ali. Bem ali. E agora? Vamos continuar orando. O Senhor deu agora, o Senhor vai levar até lá. Rapaz, veio um empresário lá de São Paulo. Mandou uma carreta enorme. E eu fiquei tão empolgado com aquela carreta que eu não passei o domingo na igreja, colocando alimento ali em cima. Tinha um irmão que estava lá em cima da carroceria, coisando a lona, e eu aqui embaixo. Aí às vezes eu ficava cansado, aí o irmão falava assim: deixa eu pegar um pouquinho aqui. Aí eu ia lá para desviar o trânsito, que foi nessa rua aqui, ó, Manoel Nogueira de Sá. E a gente empolgado, botando toda aquela tonelagem de alimento dentro daquela carreta. E depois os irmãos partiram para lá. Foram lá levar o alimento. E o alimento chegou lá. Amém? Depois disso, foi outras missões. Tudo começou com estar cheio do Espírito. Tudo começa quando Deus enche você. Deve ter parecido um absurdo para os judeus naquele momento, quando Pedro disse aquilo, que eles estavam cheios do Espírito. Sabe por quê? Para os judeus, o Espírito, ele só podia entrar, só podia encher quem era especial. Moisés, Davi, Eliseu, Elias, só cara especial. Não, todo mundo? Um Zé Ninguém que a gente nem conhece? Um Zé Mané que a gente nem sabe quem é? Mas todos aqueles 120 pessoas que estavam lá, e depois mais 3.000, encheram-se do Espírito Santo de Deus. Uma mudança significativa, porque agora o Espírito que fora derramado, como está aqui no versículo 17, agora não está mais somente em pessoas específicas, agora ele é em todos nós. A diferença, grande diferença é essa: o Espírito Santo aparecia esporadicamente em algumas pessoas. Nesse momento agora, ele apareceu em todo mundo. Amém? Aconteceu naquele lugar também, e Pedro claramente sinalizou isso, através do capítulo 2, versículo 22, estamos continuando a sequência do capítulo. Então, o que havia acontecido? Derramamento do Espírito. Mas o que havia acontecido ainda? Jesus estava vivo. Pedro então disse: olha, os judeus que você, ou melhor, o homem, aquele Messias, o Senhor Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou. Só que existia, naquele momento, uma versão da igreja oficial, que era o judaísmo, os judeus. Eles disseram assim: não, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. É por isso que lá no capítulo 1, a gente focou bem,
que eles precisavam ter fé e convicção, porque eles iriam testemunhar isso aqui. E Pedro foi a primeira pessoa que falou isso. Apesar dos rumores a respeito da ressurreição de Jesus, Pedro lhes falou a verdade. Jesus de Nazaré havia de fato ressuscitado dentre os mortos, e que a sua ressurreição prova então que ele era o Messias. E ele deu 4 provas disso. A primeira foi a própria pessoa do Senhor Jesus. Lá no capítulo 2, versículo 22, ele disse da seguinte forma: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi provado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês bem sabem. Então Pedro estava dizendo em outras linhas que é o seguinte: um cara que fez tantas maravilhas diante de vocês, ressuscitou mortos, curou cego, levantou paralítico, um homem desse vai ser detido pela morte? Hein, israelitas? Vocês sabem disso. Todos sabiam quem era Jesus. E tudo o que ele fez, seria impossível crer que tal homem seria derrotado pela morte. Não havia dúvidas que as mãos de Deus estavam sobre ele. Segunda prova que Pedro mostrou em sua pregação: a própria profecia de Davi. Lá no Salmo 16, versículo 8 a 11, não vamos ler não. Mas olha o que diz Atos, capítulo 25, ou melhor, capítulo 2, versículo 25 e 27. A respeito dele, disse Davi, a respeito de Jesus. Vamos pular aí e vamos já por 27. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Olha lá. Então Davi, em sua profecia, ele já disse de cara: esse Jesus, esse Messias, não ficará na tumba. Ele não será decomposto pela morte. Ele não terá cheiro de morte. Amém? Profecia de Davi. Agora, imagina Pedro, o pescador, falando isso. Imagina só, irmão. Já imaginou aí? Porque muitas coisas que a gente vê, a gente pensa assim: cara, só os caras doutores que podem falar uma coisa dessa. Mas Pedro estava sendo usado pelo Espírito para trazer à luz aqueles israelitas, inclusive até os saduceus e os fariseus, que estavam permeando e buscando ali informações sobre aqueles homens. Devem ter ouvido que Pedro estava citando as profecias de Davi. Amém? Era o Espírito Santo, meu irmão. Só o Espírito Santo faz isso. Terceira prova: o próprio testemunho dos cristãos. Por que isso, irmão? Depois da sua ressurreição, não apareceu ao mundo inteiro. Jesus não foi ao mundo todo. 40 dias diz lá em Coríntios, foi no máximo 500 pessoas. Agora, aqueles 120 que estavam em Jerusalém, ouviram. Viram. Testemunharam. E essas pessoas, elas não tinham razões para ficar mentindo a respeito disso. Por que isso, irmão? Porque eles, inclusive, estavam sendo perseguidos pela religião oficial. Eles eram um alvo. Então, se eu sou um alvo, por que eu vou me ficar fixando em uma mentira? Se você está dizendo que eu estou mentindo, e eu sou um alvo, então eu vou largar de lado. Mas não, eles testemunharam, porque era a verdade, e eles estavam cheios do Espírito. Muitos perderam a vida, mas estavam cheios do Espírito. Então, os próprios judeus. E a quarta prova que foi apresentada
foi a presença do Espírito Santo. Porque é o seguinte, o próprio Cristo diz: eu vou, mas eu enviarei o conselheiro. Lá em João, capítulo 16, versículo 7, por favor, painel, essa aí eu gostaria que você colocasse. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Vou procurar aqui na minha Bíblia. Verso 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Amém? Então, uma prova de que Jesus ressuscitou. Ali Pedro estava dando somente provas da ressurreição de Jesus. Ele primeiro falou que Jesus derramou o seu Espírito. E agora ele estava falando, o que aconteceu aqui também é que Jesus está vivo e foi para o céu. E mandou o seu Espírito. E mandou o Espírito Santo de Deus. Esse Jesus é maravilhoso. E por que estava acontecendo tudo aquilo? Por que que aquilo estava acontecendo? Dentro do testemunho de Pedro. Pedro já estava dando testemunho. Por que que tudo aquilo estava acontecendo? Pedro lhe disse que deveriam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Demonstrar a sinceridade do seu arrependimento e fé, sendo batizados no nome de Jesus. Desse modo se identificariam publicamente com o Messias e Salvador. E lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, Pedro já estava testemunhando desse Cristo que viria. Agora eu só quero fazer aqui um abre aspas sobre a questão aqui, por exemplo, e você seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Ou seja, muitas pessoas usam esse versículo dizendo o seguinte: você só é perdoado dos seus pecados se você se batizar. Está errado. Não é isso não. Esse para, que também é um termo eis no grego, o para pode ser traduzido também em função de, ou com base em. Ou seja, batizado em nome de Jesus Cristo, com base no perdão de seus pecados. Ou seja, vocês foram perdoados e por isso foram batizados. Entenderam aí, gente? Porque a tradução, em algumas traduções pode ser colocados em função de ou com base em. Qualquer uma dessas traduções vocês podem colocar, ou se não, o para. No caso, como nós sabemos que o batismo não salva, quem salva é Jesus Cristo, é em função de ou base em, do perdão dos seus pecados, que quem dá é Jesus Cristo. Prova disso está lá no ladrão que estava do lado de Jesus. Ele não se batizou, mas no entanto ele foi salvo. Amém? Hoje mesmo estarás aqui, estarás comigo no paraíso. Jesus disse. Vocês estão me entendendo aí o que eu estou falando? Eu abri esse parênteses aí só para explicar isso para vocês, porque tem algumas religiões, algumas igrejas que usam assim: para ser salvo tem que ser batizado. Agora tem um detalhe aí: quem é salvo quer se batizar, tem o desejo de se batizar.
precisa, diz, Romão, eu quero me batizar. Por quê? Porque ele se enche do Espírito, recebeu o perdão de Deus, recebeu o perdão dos seus pecados, se arrependeu, então ele se coloca nas mãos do Senhor para ser marcado por Jesus. Ele se coloca nas mãos do Senhor para ser o quê? Testemunhas, capítulo 1, versículo 8, ser-me-eis testemunhas. E o batismo nas águas nada mais é do que o testemunho que você está dizendo, eu sou de Jesus, porque eu já fui batizado no Espírito Santo com Ele. Amém? É isso, meu irmão. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu fico mergulhando assim, eu falo, Senhor, tem isso aqui. É só você ler, meditar, compreender e buscar, que o Espírito Santo esclarece você. Agora, existe gente aí que não quer nem saber de ser cheio do Espírito. Por quê? Não, eu já me converti, está tudo bem. Não sabe o que está perdendo, é isso aí. Ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é isso. É melhorar, é andar com Deus, é caminhar com Deus, é testemunhar aquilo que Deus faz em suas vidas. Às vezes alguém fica me perguntando assim, Romão, que história é essa de ficar pulando aqui em cima? Meu irmão, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí porque os outros falam. Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão? É porque a minha alegria, ela transpassa, ela transfere, ela é além da minha performance. Eu não estou preocupado com performance, eu estou preocupado apenas em me alegrar no meio, na presença de Deus e transmitir aquilo que eu quero transmitir através do Senhor. E quando a gente faz isso, não é o eu que aparece, que tem que aparecer, mas é o que o Espírito Santo faz em sua vida. E eu fico todas as horas me pelejando para dizer assim, Senhor, não deixa o eu me aparecer aqui, mas faz com que o teu Espírito se apareça na minha voz, apareça no que eu faço, porque é assim que tu tem que andar em mim. É dessa forma que nós temos que andar nele. Não podemos querer a glória para nós, mas a glória tem que ser dele. Vocês estão me entendendo? Davi, quando estava lá, dançando no meio do pessoal que nem um maluco, ele foi ali repreendido por muita gente, mas Davi conhecia a alegria que estava brotando dentro do seu coração, quando a arca estava entrando em Jerusalém. Lembra desse fato? Lembra disso aí? Quando a arca estava entrando em Jerusalém, e Davi dançando, e as pessoas, um rei não pode se portar dessa forma. Meu irmão, seja cheio do Espírito. Aleluia. Agora nós vamos falar da igreja que caminha. A igreja que caminha, para terminar. Falta 3 minutos. Será que eu consigo falar em 3 minutos? Louvor pode subir. 3 minutos, vamos lá. A igreja que caminha, estava desse jeito, ó, Atos 2:42. Eles dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão do partir do pão e das orações. Irmãos, quando nós pensamos em partir do pão, em comunhão, nós pensamos em coisas comuns, em pensamentos comuns, pensamentos em união, estar juntos. Mas quando você está junto, você não pode pensar diferente. Você não pode ser diferente. Você tem que andar junto. Ah, irmão, eu penso diferente, eu sou assim. Tudo bem. Mas quando você pensa diferente e anda junto, o Espírito Santo aparece nas suas atitudes. O Espírito Santo fala. Amém? Isso é o Espírito Santo. Versículo 43, todos estavam cheios de temor, e as muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, os sinais aparecem, os milagres acontecem,
as coisas começam a mudar. As coisas não são mais a mesma, porque o Espírito Santo atua quando nós estamos juntos. Essa é a igreja que caminha, tá? Rapidinho. A igreja que caminha, unidos, tudo em comum. Aquilo que é diferente é como no casamento. Você pensa diferente, eu também, mas quando o Espírito Santo está no meio de vocês, ele une a sua diferença com a minha diferença. E aquilo que é diferente se torna um só. E somos um em Jesus. É assim que nós andamos. A igreja que caminha, ela partilha, ela doa, como hoje aconteceu aqui. Muitos partilhando do seu coração, da sua vida, porque querem participar, querem estar juntos, querem caminhar juntos. É a igreja que caminha. A igreja que caminha, versículo 46. Todos os dias continuam reunidos no pátio do templo, partindo pão em suas casas, juntos participavam das refeições, e com alegria e sinceridade de coração. A igreja que caminha não tem hipocrisia. A igreja que caminha não tem falsidade. A igreja que caminha fala a verdade. A igreja que caminha é cheia do Espírito. A igreja que caminha, versículo 47, agora para finalizar, está lá, 9:30. Louvando a Deus e tendo toda a simpatia do povo ao seu redor. A igreja que caminha, ela é do agrado de todos. Por favor, painel, só um pouquinho. Olha aqui. Justiça e paz para a cidade, caindo nas graças do povo. Betânia, se nós estivermos nesse lugar e nós não formos relevantes, onde nós estamos errados. Agora, vocês, que eu tenho certeza, é a igreja que caminha, vai ser relevante, em nome de Jesus. Tudo que vocês falarem, vai ser representado no povo, e o povo vai dizer, realmente, são sal e luz de Deus. Eu quero essa igreja para mim. Aleluia, pau do Senhor. Caindo na graça do povo, sendo minhas testemunhas. Que Deus lhes abençoe. Quarta-feira que vem, capítulo 3. Nós vamos continuar falando dessa igreja que caminha. Já falando dos milagres e da ousadia de dois daqueles apóstolos que estavam lá cheios do Espírito. Pedro e João. Capítulo 3, não percam. Quarta-feira que vem vai ser uma bênção. Vamos ficar de pé e vamos louvar. Aleluia.